mais bizarro ainda é isso ser feito, ser aceito, e é isso. Agora a gente tem que lidar com isso. Paciência, chupem o dedo, não existe mais direito. E eu queria colocar aqui mais uma parte dessa recapitulação que a gente está fazendo, professor e Duda. Tem vários vídeos aqui, a gente fez uma edição do Bolsonaro se pronunciando ontem a respeito de tudo isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar os trechos para vocês aqui. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vou começar no final. Quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada, e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Tem mais um trecho que ele fala da viagem. Vamos lá. Vamos aqui para a live de 30 de dezembro, o dia que eu viajei para os Estados Unidos. Um pedacinho bem curto aqui, mas lamentavelmente as imagens não estão no inquérito do Alexandre de Moraes. Ele bota o que ele quer lá. Por isso, os seus inquéritos são secretos ou confidenciais. Na live. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando, seja o que for. Eu entendo que fiz a minha parte. Estou fazendo até agora a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Tem mais um que eu quero colocar também, falando sobre o Alexandre de Moraes na presidência do TSE. Uma lei eleitoral, para ter eficácia, ela tem que ser sancionada um ano antes das eleições. As resoluções, 6 meses antes. Entre o primeiro e o segundo turno de 22, houve a resolução do TSE. Era para censurar. Até a ministra Carmen Lúcia falou o quê? Olha, eu sou contra a censura, mas o momento aqui é especialíssimo. Vou votar sim. E o Alexandre de Moraes aprovou uma resolução entre o primeiro e o segundo turno proibida por lei. E eu quero colocar, Torre, joga direto o vídeo 8 aqui, que está marcado como vídeo 8 pra gente. Me pinto agora nesse inquérito como o maior criminoso da democracia. Eu não interferi no TSE, o outro lado interferiu. Eu não soltei nenhum bandido para disputar a eleição. Eu não tornei nenhum bandido elegível, anulando condenações para poder disputar a eleição. Professor, a gente vê uma defesa, né, na forma de uma coletiva de imprensa que o Bolsonaro fez. Ele sempre traz esses temas nas lives, né, que ele participa, nas entrevistas, nos podcasts. A questão que fica é o seguinte, tudo indica que vai acontecer um julgamento acelerado. Tem gente fazendo projeção de setembro, o Cacai está falando em setembro. Né, se o Cacai está falando em setembro, alguma coisa ele sabe de bastidor sobre esse cronograma, mas eu queria te ouvir sobre isso, porque, ao mesmo tempo, a gente tem uma força da imprensa muito grande de todos os dias criar aquela imagem, aquela ojeriza, o espantalho, e a gente está num processo de ou a gente perde por completo a cidadania, e por mais que você não goste do Bolsonaro, você tem que se manifestar contrariamente a isso. Mas a gente vê uma classe jurídica, e a gente tem batido muito nessa tecla, completamente inerte, num marasmo, numa sujeição, numa vassalagem
que é inacreditável. Quer dizer, onde estão as entidades organizadas, onde estão as ONGs, onde estão as associações em profusão defendendo não só o direito de defesa do Bolsonaro, mas o princípio constitucional e vários princípios constitucionais e várias regras constitucionais que foram desrespeitadas pelo Supremo. Onde é que está esse pessoal? Está na faculdade onde você leciona, Marcília? A OAB, eu tenho dito isso reiteradamente, a OAB, ela se tornou um órgão aliado ao poder, porque ela se tornou o poder. Tem um professor Tércio, que tem ele fala uma coisa interessante, o professor Tércio Ferraz, que ele fala sobre a imprensa, que é o paradoxo da imprensa. Se a imprensa se ela se torna muito poderosa, se ela cresce muito, ela se alia ao poder que ela deveria estar fiscalizando, se torna parte do problema que ela deveria gerenciar. Isso aconteceu também com a OAB. Então, a OAB deveria fiscalizar aquilo que ela se tornou, que é o poder. Hoje ela está ao lado do poder e dos poderosos. Se você olha para a defesa que ela faz, é a defesa apenas de advogados, ou na maior parte das vezes, de advogados que fazem parte de uma elite da advocacia, que é justamente essa elite que advoga dentro do STF. Então, a defesa hoje dos advogados pela OAB é uma defesa quase do próprio STF. Vocês viram aí os advogados na tribuna, claro, muito combativos, etc., mas com uma reverência, sobretudo os advogados que, enfim, são mais conhecidos da corte, com uma reverência. Tem que fazer isso, tem que estar ali ao lado, bater palma, lamber bota. É isso. Hoje, dentro do Brasil, para você advogar, você tem que ser um pouco submetido ao poder. E a OAB fez isso e escolheu estar ao lado dessa casta da advocacia, dessa elite da advocacia que está ao lado do poder, que é o poder, e assim ela se perverteu na sua função original, que devia ser a de estar advogando valores, a de defender princípios, e estar ao lado de quem está roçando a barriga na primeira instância, no cartório ali do tatuapé, você entendeu? Mas não é isso que hoje ela faz. Então a OAB vai ficar em silêncio até que algum advogado de elite seja prejudicado. Tem sido assim. E quando ela volta ou sai dessa toca, ela sai da toca já atrasada, sem time. E aí faz uma notinha de repúdio que não vale a menor bola, que não vale nada, e volta para a toca. É isso hoje o trabalho da OAB. Eu estou, nesse caso, há 6 anos. Eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news. Até hoje, o único contato que eu tive da OAB foi para receber boleto e para pagar mensalidade. Né? É o único contato que eu tive, não sei se eu posso chamar isso de apoio, mas é o único contato que eu tive. E uma palestra que eu tive cancelada na OAB de Brasília.